Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como está aí. Bem-vindo aí à aula de inglês, professor Leandro, certo? E você que é aluno aí do 8º ano, essa aula é para você, tá certo? Estamos aí trabalhando ainda, certo? Todo o corpo aí da escola trabalhando, certo? Para que a sua educação não venha parar. Então, vamos continuar aqui o nosso conteúdo, certo? Através dessas plataformas, certo? Usando também o Google Class para tirar dúvidas, certo? Mais informações também vou estar dando lá no final do vídeo, tá certo? Quisera eu estar com vocês aqui, né? Muitas cadeiras aqui, mas não podemos, né? Estamos nessa situação, se protegendo, mas as aulas não podem parar. Gente, a gente fez os slides aqui, vamos dar continuidade aos conteúdos, certo? Do livro, tá certo? Já entrando na unidade 2, tá bom? Vamos aqui aos slides. A unidade 2, né? News. Unidade 2, News. Vamos falar de uma notícia, né? News quer dizer notícia. Quer dizer notícia. E nós vamos usar o nosso livro, o material de apoio, o livro de inglês, na página 14, certo? Vamos trabalhar a interpretação textual e gênero textual, nesse caso a notícia, certo? E nós temos aqui alguns pontos do warm-up, que significa aquecer, nós vamos aquecer, fazer alguns questionamentos sobre o assunto, certo? Se puder acompanhar aí com o livro, dar uma pausa, pegar o material na página 14, seria bom, seria ótimo. Vamos ver aqui os elementos que compõem a notícia, muito importante, certo? Todo e qualquer tipo de gênero textual a gente vai saber, né, dependendo do título, dependendo do que se trata, a gente já vai saber o que é que vai estar lá no texto. Exemplo, nós temos uma receita culinária, uma receita de bolo. Nós vamos saber que vai ter lá os ingredientes certos para fazer um bolo, certo? Uma carta para alguém, nós vamos saber que tem elementos para escrever uma carta, tem o remetente, o destinatário, tem um nome, a saudação. Então, todo gênero textual ele tem, como vocês veem muito em português, essa questão, né, dos elementos, a estrutura, né, de como seria esse tipo de texto. Vamos lá. Também na leitura e análise do texto que eu editei aqui, está quase idêntico ao do livro de vocês, na página 14, certo? Nós vamos analisar, trabalhar esse texto. 4. Elementos encontrados no texto fundamentais para a compreensão e resolução de atividades, certo? Algumas atividades aí estão na página 15, certo? Só a síntese do que a gente vai ver aí nessa aula. Vamos dar continuidade. Próximo slide. Vamos aquecer, né? Warm up. Vamos aquecer. Do you know the new Beetle car? Você conhece o novo carro besouro? Né? O que é isso, professor? Carro besouro? Gente, para vocês que, se vocês não sabiam, né, o nosso popularmente chamado Fusca aqui no Brasil é o carro besouro, né? É o Beetle, certo? Carro besouro. E esse texto, essa notícia, vai falar em torno desse carro, né? Carro bastante icônico, como diz o próprio texto, carro bastante conhecido. Só uma observação aqui para a gente ver logo, ó. New, certo? E news. A palavra new pode ter outros significados,
Assim como no português, nós temos palavras também, dependendo do contexto, que vai ter significado diferente. Ou seja, usando como news, nós vamos usando ele como news, em um título, um texto significa notícia, né? Ou jornal, que é o que a gente está estudando. Que pode ser também newspaper, certo? Newspaper é o jornal em papel, jornal impresso. E news também pode ser como novidades, né? Que é o mesmo caso de notícia. Ele pode ser qualquer meio, né? Digital, um telejornal, coisa assim, né? Pode ser um newspaper, pode ser apenas uma notícia mesmo, vídeo, coisa assim. Outro significado mais comum, é o que a gente conhece, é o adjetivo new, né? É o novo. Esse sem o S aqui, ó, nós temos o new, certo? A new man, né? Um homem novo. Ou a new car, um novo carro, carro novo. Certo? Só para a gente observar isso aí. Vamos lá, elementos que compõem a notícia, né? O que eu falei, todo gênero ele tem um elemento importante, né? Muitos elementos importantes para a gente saber o que é que a gente vai procurar nesse texto, principalmente em inglês, certo? Necessários em qualquer tipo de texto, de gênero, para se conseguir entender a mensagem que o texto quer passar, né? Todo texto, ele nos dá uma mensagem, certo? Nós temos que ter esses conhecimentos básicos de cada gênero, tipo de texto, para a gente entender. Ah, professor, não sei o que é gênero ainda não. É o tipo de texto, né? Cada texto ele tem um tipo. Como eu já falei, pode ser uma receita, pode ser uma notícia. Olha os elementos que devemos encontrar nesse texto, né? Dessa notícia. Com o que tem uma notícia? Tem um título, né, sobre a história. E possível fim de O Fusca, que eu já coloquei falando sobre a notícia que está lá na página 14, né? Falando sobre o Fusca, certo? Ele tem um título, certo? E tem um subtítulo, tá certo? O título dessa notícia tem lá dizendo Tech and Science, né? Tecnologia e ciência. Depois a gente vai ver lá no texto. Subtítulo, tá, lá no subtítulo tem mais abaixo. Nós temos o assunto, né, de que se trata, data e por a data, né, o que foi editado, que foi colocada essa notícia, e por quem foi escrito, né? Geralmente tem isso aí, quem foi que escreveu essa notícia, essa matéria, né? Me chama. A data que eu já falei, local, onde é que está se passando essa notícia, né? A gente vai ver, quando a gente vê, ó, fonte, a gente vai ver que é na BBC, né? Uma emissora, né, de canal, uma emissora lá dos Estados Unidos. Então, o local lá é nos Estados Unidos, certo? Geralmente, podendo conter uma foto ou desenho, né? Essa imagem geralmente tem uma notícia, né? No nosso caso aqui do texto vai ser a imagem lá do Fusca, certo? Vamos à frente. Aqui o texto, nós vamos dar uma analisada nesse texto, certo? Tá quase idêntico ao texto de você, a diferença é que o meu Fusquinha aqui, gente, ele tá vermelho, sabe? De você lá tá azul, certo? Vamos ler, e eu vou dando tradução para vocês. Depois a gente vai dar uma síntese e analisar esse texto e ver depois o que as questões vai pedir sobre esse texto, certo? Geralmente é basicamente interpretação. Lembra que eu falei lá, os elementos, ó. Aqui é a notícia da semana, Newsweek. Aqui nós temos o que eu falei, ó, o título, Tech and Science, Tecnologia e Ciência. Subtítulo, The End, que é o fim, of the Beetle, by Demi Charcot, né, 14/9, que lá a data é o contrário. Primeiro vem o mês, depois o dia, 14/9/2018, nas 9h28 da manhã, certo? AM. Aqui o cara que escreveu, aqui o subtítulo sobre o Beetle, né? Esse VW aqui, gente, é a marca do carro, certo? Volkswagen, ok? Volkswagen, certo? Vamos lá. One of this world's most iconic car is going out
of production. Está dizendo aqui, ó, um dos carros mais icônicos do mundo, certo? Poderá, né, sair de produção. Falando do Fusca. Having been first driving for German factories as the World War Kilometer. Está dizendo aqui o que, professor? Que ele foi dirigido primeiro, né? Foi dirigido primeiro, que o verbo no passado, dirigir, pelos alemães, né? Pelas fábricas alemãs. Você pode dizer primeiro a Volkswagen é alemã. Ele foi na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Quem não sabe a história do Fusca, você dá uma pesquisada, você entende bem, né? Teve bastante influência aí do Hitler, essa questão da Guerra Mundial, que ele queria um carro padrão aí para a sociedade média, classe média aí da Alemanha, certo? Que fosse produzido em massa. Então, esse foi o objetivo desse carro aí na época, né? Ali antes de 1930 e 1945, a questão da Segunda Guerra Mundial. Segundo parágrafo, the first generation of this Volkswagen Beetle rolled out of this home in Wolfsburg in 1938. Tá esse ponto, tá dizendo a primeira geração, atende isso aqui, ó, primeira, first, geração, generation, da Volkswagen, né, esse carro, o Beetle, que é o besouro, que é o Fusca da gente, a gente fala, rolled, certo, começou a rodar, nas casas aí nesse local aqui, ó, em Wolfsburg, certo? Nessa data aqui, né? Começou a ser comprado aí e rodar. Manufacturing will cease as the car go on sale. BBC reported. Que está dizendo, a produção global, né, parou, né, como o carro, né, o carro que ele ia ser vendido, ele parou, né, assim de produzir, principalmente essa primeira geração que a gente está falando. Aí ele está dizendo, ó, que a emissora aqui está dizendo isso, ó, BBC. Continuando. Em 1998, certo? Essa data aqui, ó, 1998, the car returned as the new Beetle. Ou seja, aqui, ó, nessa data, certo? Ó, aproximadamente o que, ó, 60 anos depois, se eu não me engano, o carro retornou, certo? Aqui ele já retorna como a sua segunda geração, tá certo? Aqui não diz segunda, mas aqui, ó, retornou. Então, se ele retornou, então retornou de alguma coisa, segunda geração, certo? New Beetle. O novo, né? Que já dá uma ênfase de retornar novo, segunda geração. Aqui o último, the vehicle, né, o carro, vehicle, current in this third generation, atualmente na sua terceira geração, veio aí, ó, terceira geração, has occasionally handled pauses between its runs and VW and its US. Ou seja, que é isso, professor? Tu leu aí? Né? Tem ocorrido várias pausas, né, entre impasses aí na questão da produção, né, e desses carros na corrida aí entre a Volkswagen e o pessoal aí dos Estados Unidos, né? A questão da produção aí do país, de outro. Aí ele termina. Chapter has suggested an indefinite hits SCOM, certo? Então, sugere aí um capítulo definido. Não sabe se vai acabar aí na terceira geração, ok? Certo.